Em uma história com mais perguntas do que respostas, temos uma nova reviravolta no caso do suposto quase afogamento de uma família nesta enorme mansão no Texas. Este tenente da polícia está agora supostamente suspenso por causa do contato que teve com o pai enquanto ele estava na cadeia. Atualmente, esse pai não enfrenta acusações pelo suposto quase afogamento, mas é central no caso e está proibido de ver os filhos enquanto se recuperam do ocorrido em sua propriedade. Estamos acompanhando o caso apresentado pela Law and Crime. Eu sou Chris Stewart. O que aconteceu naquela mansão de vários milhões de dólares em uma área rural do Texas há mais de uma semana? Ainda não sabemos tantos dias depois. E por que um tenente da polícia do Departamento de Polícia de Liberty, Texas, uma agência que não está investigando esse caso, visitou Domingo Quintana na cadeia do condado? Essa é a pergunta mais recente nesse mistério. Vou te contar mais sobre o que sabemos disso em um instante, mas vamos analisar o que sabemos sobre o homem que parece estar no centro desse caso, mesmo que ele não esteja enfrentando acusações no momento desta gravação relacionadas ao quase afogamento que ele disse ter acontecido em sua casa no condado de Liberty, que fica a cerca de 1 hora de Houston. O nome dele é Domingo Quintana. Esta é a foto dele tirada quando foi preso por acusações de crueldade contra animais no mesmo dia em que ligou para o 911 com um pedido de socorro chocante. Você vai ter 4 crianças, várias mamadeiras na cena. Agora, esse é o diálogo de rádio entre as autoridades e os primeiros socorristas, de acordo com o Broadcastify, quando eles responderam ao chamado na mansão de mais de 3 milhões de dólares depois que Quintana, segundo a KHOU-TV, disse aos operadores que sua esposa tentou afogar seus 3 filhos em um lago na propriedade deles, depois de dar a eles NyQuil misturado com vodka. Agora, os policiais dizem que quando chegaram, encontraram Quintana perto do lago. Ele estava molhado. Eles dizem que ele tirou seus filhos da água, as idades 6, 11 e 15 anos. Policiais informam que a esposa de Quintana, de 39 anos, ainda estava no lago e precisou ser retirada por eles. Ela foi levada de helicóptero junto com a criança de 11 anos para um hospital em Houston. As outras 2 crianças também foram levadas às pressas para um hospital. Agora, o nome dela é Jéssica Quintana, a mãe. Ela passou de estado crítico para bom estado de saúde. Segundo a KHOU, ela já respira sozinha. As 3 crianças estão bem de saúde e sob cuidados do Serviços de Proteção à Criança do Texas, mas não se sabe se já tiveram alta do hospital. Em breve, falarei mais sobre o desenvolvimento interessante na custódia dessas crianças. Com certeza, um grande destaque foi Domingo Quintana novamente sem enfrentar acusações sobre o suposto quase afogamento. Ele foi proibido de ver essas crianças. E a mãe das crianças foi autorizada a ter visitas supervisionadas com os filhos. Antes de abordar a custódia, precisamos tratar do novo acontecimento com o tenente do Departamento de Polícia de Liberty. Seu nome é Ramiro Lozano. Vamos falar sobre como ele entra nessa história. Esta é uma foto dele sendo empossado como tenente em março, na página do Facebook do Departamento de Polícia de Liberty, horas após a esposa e filhos de Quintana serem levados ao hospital há mais de uma semana após a suposta tentativa de afogamento presenciada por Quintana. Ele foi algemado, mas não por causa do ocorrido no lago. Ele foi detido por contravenção de crueldade animal. A polícia disse que encontrou um gato desnutrido na propriedade, trancado em um galpão sem comida ou água. A mídia local relatou outros animais na propriedade em supostas más condições. Quintana ficou uma noite preso e foi solto após pagar fiança de $5.000 em audiência. Agora, este é um vídeo da KHOU da cena do lado de fora da cadeia quando Quintana saiu, cobriu o rosto e não respondeu aos repórteres. Segundo The Vindicator, jornal local do condado de Liberty, Quintana foi visto entrando em um carro fora da cadeia e indo embora. De acordo com a KHOU, o motorista desse carro era o tenente Ramiro Lozano, do Departamento de Polícia de Liberty. Além disso, a KHOU relata
que Lozano visitou Quintana na cadeia antes de pagar a fiança. A emissora informa que Lozano foi à cadeia, solicitou falar com Quintana e conseguiu entrar. Não se sabe quem permitiu que ele falasse com Quintana, nem sobre o que conversaram. Agora, de novo, eu continuo dizendo isso porque é importante dizer que Domingo Quintana não está enfrentando acusações relacionadas à suposta tentativa de afogamento em sua casa. Mas esse caso não está sendo investigado pelo Departamento de Polícia de Liberty. Ele foi inicialmente investigado pelo gabinete do xerife do condado de Liberty. Essa é uma agência diferente. E agora foi repassado para os Texas Rangers. A relação de Domingo Quintana com esse tenente da polícia não está clara. E, novamente, não está claro sobre o que eles conversaram quando estavam na cadeia. O tenente foi suspenso e aguarda a investigação interna. Segundo a KHOU, agora não está claro quem vai enfrentar acusações, se é que alguém vai, relacionadas a este caso de suposto quase afogamento que aconteceu na propriedade há mais de uma semana. Sabemos, porém, que Quintana não poderá ver seus filhos por enquanto. Vídeo de Domingo Quintana exibido pela CW39 em Houston, enquanto estava no tribunal. Ele não respondeu perguntas desde que seu nome surgiu. Esse vídeo foi gravado antes de uma audiência na sexta-feira passada. O juiz proibiu câmeras no tribunal. Segundo a ABC 13 de Houston, na audiência, um advogado das crianças disse ao tribunal que, ao serem perguntadas pelo Serviço de Proteção à Criança sobre o bem-estar da mãe, elas reagiram negativamente ao serem questionadas sobre o pai, Domingo Quintana, e se queriam vê-lo. O juiz concedeu à mãe, Jéssica Quintana, 1 hora de visita com as crianças, mas Domingo Quintana está proibido de ver os filhos. O relatório informa que o tribunal busca uma clínica de saúde mental para os adolescentes de 15 e 11 anos. Esses são os 2 filhos mais velhos dos Quintana. Outro mistério neste caso é quem é Domingo Quintana. Os delegados disseram que souberam que Quintana vendia carros, mas afirmaram publicamente não ter conseguido provar. Agora, descobrimos que essa família, ao que parece, teve alguns problemas legais nos últimos anos. Sentença de janeiro deste ano, após Quintana ser processado em 2023 no condado de Harris, onde fica Houston, por dívida, fraude contratual e deturpação. Agora, não temos os documentos detalhando o caso exato contra ele, mas o tribunal decidiu a favor do autor. Segundo o documento, Quintana ficou responsável por mais de $138 mil. Encontramos um caso ativo no condado de Liberty, onde Quintana é acusado de não pagar impostos há anos em uma 72 acres. O processo diz que ele deve mais de $43 mil. Quanto à mãe, Jéssica Quintana, que ainda se recupera no hospital, registros em Houston indicam que ela possui um imóvel e é acusada de dever mais de $18 mil em impostos, segundo o site do coletor de impostos do condado de Harris. Não está claro se alguma dessas questões civis, essas questões financeiras, tem algum impacto no que aconteceu na casa envolvendo o suposto quase afogamento dessas crianças. Mais um detalhe sobre essa casa. Segundo as autoridades, essa família se mudou para Samsun Mansão em 2017. Eles teriam comprado o terreno e construído essa casa de mais de $3 milhões nele. E tem um portão enorme do lado de fora, chamado Rancho Monte Carmelo. Dentro do portão, em toda a propriedade, há muitas perguntas sobre um mistério que ainda está se desenrolando mais de uma semana depois. Recebemos agora o detetive aposentado e instrutor Matt Irvine. Obrigado por participar do Law and Crime. Essa história tem muitas reviravoltas, muitos altos e baixos. Definitivamente é um mistério. O que você acha de, aparentemente, um tenente do Departamento de Polícia não investigar esse caso, parecendo ter algum tipo de ligação com o pai, que não está enfrentando acusações relacionadas ao que supostamente aconteceu na casa dele, mas ainda assim ele é meio que a figura central de uma história muito pública? Bem, obrigado por me receber, Chris. E sim, o fato do tenente ter contato com o pai parece, à primeira vista, muito suspeito. Quero dizer, não há razão para ele não ter tido um relacionamento com esse sujeito antes.
Parece que essa é uma comunidade relativamente pequena, então o fato de ele conhecer o cara não é por si só suspeito, mas o fato de ele se comunicar com ele enquanto estava sob custódia e depois supostamente levá-lo para casa após sua libertação parece bastante suspeito. E acho que talvez a melhor maneira de entender isso seja olhar para como seria um contato não suspeito e apropriado entre alguém que trabalha para o xerife do condado e alguém que está sob sua custódia. E qualquer contato apropriado, qualquer coisa que fosse mais do que apenas algo incidental, teria que ser autorizado e aprovado pelo agente responsável pelo caso, pelo investigador principal. Isso deve ser monitorado para garantir a integridade da investigação, evitar acusações e proteger os oficiais. E isso deveria ser gravado. E se essa comunicação, enquanto o indivíduo estava sob custódia, não foi autorizada, não foi monitorada, não foi gravada, isso seria muito incomum e muito suspeito. Mesmo como investigador, se você tivesse um suspeito e ele não, quero dizer, há tanta atenção sobre esse homem, Domingo Quintana, mas ele não está enfrentando acusações relacionadas a esse suposto quase afogamento que aconteceu em sua casa. Mas se um investigador quiser falar com um suspeito ou alguém que está sob custódia quando você chega à cadeia, que tipo de... Porque parece que, pelo que foi relatado, esse tenente aparece e diz: eu preciso falar com essa pessoa, e então eles o deixam entrar. Quais protocolos você deve seguir ao chegar a uma cadeia do condado antes de poder conversar com alguém? Bem, existem os protocolos e depois existe o que deveria ser feito para garantir a integridade da investigação. Normalmente, logisticamente, não é tão difícil falar com alguém sob custódia. Você precisa apresentar identificação, você precisa ter um motivo legítimo para o contato. O detento precisa estar disposto a falar com você. Se você cumprir esses critérios, a maioria das cadeias geralmente permite que um oficial, agente da lei ou advogado contate a pessoa sob custódia sem grandes questionamentos. Dito isso, considerando que não é o caso dele, considerando o que estou ouvindo de você, nem sequer é a jurisdição dele, ele absolutamente não deveria ter contato com alguém sob custódia sem antes obter autorização da agência responsável e da pessoa responsável pelo caso. E você está certo, o cavalheiro está sob custódia apenas por uma acusação de contravenção de crueldade contra animais, mas pelo que entendi, ele foi detido imediatamente após a descoberta de sua esposa e 3 de seus filhos em estado crítico em um lago ao lado da casa deles. Então mesmo que ele não seja nomeado como suspeito nesse caso, ele está claramente ligado a isso. Ele claramente faz parte dessa investigação de alguma forma, e, portanto, não deve haver nenhum contato entre qualquer pessoa e esse indivíduo sem que isso seja comunicado e aprovado pela pessoa responsável por essa investigação. E todas as medidas tomadas devem, sem dúvida, visar a manter a integridade dessa investigação, incluindo, como eu disse, ter esse contato monitorado e registrado. Sim, e não tenho certeza se foi gravado. Ainda não vi nada até agora. Mas se ele estava apenas indo à prisão como visitante... Quero dizer, normalmente, essas conversas não são gravadas quando você visita um detento. Eu mesmo nunca fiz isso pessoalmente, mas não são todas conversas gravadas nessas situações? Isso realmente depende da unidade prisional e de onde, dentro da unidade, a conversa está acontecendo. Eu não sei se em um condado relativamente pequeno, acho que esse é um condado de cerca de 90 e poucos mil habitantes, no Texas. Eu não sei como são as instalações deles e quais são as capacidades de gravação que eles têm. É verdade que a maioria das unidades prisionais tem salas de entrevista com capacidade de gravação, mas eu não diria com certeza que toda a área de visita de uma unidade prisional está necessariamente gravando as visitas que acontecem ali. Os Texas Rangers, antes de analisarmos essa história como um todo, e tem sido assim, até mesmo a polícia chamou, no dia em que aconteceu, de bizarro e impressionante, que são palavras bem fortes para divulgar publicamente para o Uptamídia. Mas agora que o caso foi entregue aos Texas Rangers, como alguém que trabalha na área policial, para quem não mora no Texas, como você caracterizaria essa agência e a forma como eles conduzem as investigações? Os Texas Rangers são realmente a principal entidade investigativa do Texas.
Eles lidam com muitos dos casos mais importantes e de grande repercussão. Eles existem há muito tempo. Eles têm uma história muito rica e quase lendária. Mas, considerando todas as reviravoltas estranhas e as complexidades desse caso, e levando em conta pelo menos a aparência de alguma impropriedade ou conflito de interesse em nível local, faz todo sentido que esse caso seja assumido por uma entidade de fora daquela comunidade e que tenha uma reputação acima de qualquer suspeita. Eu sei que neste momento, a esposa de Domingos Quintana, ela foi identificada como Jéssica Quintana. Ela está em bom estado no hospital. O que ela disser será muito interessante em relação a como essa investigação vai prosseguir. Eu conheço as 3 crianças, todas devem sobreviver também. Mas, voltando ao dia e ao que sabemos sobre a ligação feita para as autoridades, domingo, o pai aparentemente liga para o 911 e conta essa história, segundo o que foi divulgado, de que Jéssica, a mãe, teria drogado as 3 crianças com NyQuil e depois estava tentando afogar as crianças no lago. Agora, não há vídeo de vigilância na propriedade, além do que ela certamente vai dizer quando as autoridades conseguirem falar com ela e com as crianças. Quais seriam algumas das outras evidências que você procuraria na cena, enquanto tenta montar uma história que aparentemente não tem nenhuma evidência em vídeo do que aconteceu? Como você disse, os depoimentos de Jéssica e das 3 crianças serão fundamentais. Vai ser interessante ver o que eles conseguem dizer sobre as circunstâncias que levaram, aparentemente, os 4 quase a se afogarem nesse lago. Certamente não seria a primeira vez que alguém cometer um assassinato ou até 4 tentativas e depois ele mesmo ligar para o 911. Isso certamente já aconteceu. É a maneira como alguns criminosos basicamente encenam uma cena de crime através do 911. Ao mesmo tempo, também há certamente casos de mães tirando a vida de seus filhos e, especificamente, até mesmo afogando seus filhos. O caso Susan Smith, anos atrás, é o exemplo mais famoso disso. Nesse caso, além das declarações das pessoas envolvidas, você certamente gostaria de analisar o histórico anterior do local, se houve chamadas relacionadas à violência doméstica, abuso infantil, outros tipos de conflitos dentro da família. Em quem essas pessoas confiavam e o que disseram antes sobre quaisquer perigos que estavam enfrentando ou pensamentos que estavam tendo. Esse tipo de incidente normalmente não surge do nada. Geralmente há comportamentos que antecedem isso e que, especialmente em retrospecto, prevêem as tragédias que acontecem. Assim, amigos próximos e pessoas de confiança serão testemunhas essenciais neste caso. E este pode ser um caso em que o histórico de buscas na internet se torna importante. De acordo com a ligação para o 911, essas crianças aparentemente receberam NyQuil e talvez outros intoxicantes. Eu gostaria de ver como são os históricos de busca na internet em termos de maneiras de métodos que podem ser usados para tirar a vida de alguém assim. Uma coisa que eu acho, não sendo da polícia, que provavelmente o público dá como certo, é a expectativa de que a polícia ou o departamento do xerife vai descobrir exatamente quem é essa pessoa, seu histórico. Quero dizer, no dia, foi notável que, na coletiva de imprensa, que aconteceu apenas algumas horas depois de tudo isso aparentemente ter acontecido, o porta-voz disse, aparentemente, Domingo Quintana vende carros. Nós não conseguimos confirmar isso, o que sempre é interessante, quando eles quase, não que ele esteja enfrentando acusações ou seja suspeito, mas apenas levantando questões sobre quem é essa pessoa. Quanto tempo normalmente leva para, como detetive, juntar as peças sobre quem é alguém que talvez não seja uma pessoa muito pública? Quanto tempo demora? Como é o trabalho para identificá-los? Essa é uma ótima pergunta. A resposta é depende. Mas nesse caso parece que ele é conhecido pela comunidade. Parece que ele aparentemente conhece o tenente da polícia daquela comunidade. Então, imagino que há muitas outras pessoas nessa pequena comunidade que conhecem esse sujeito, conhecem sua história e conhecem a família dele. Então, não parece que essas pessoas sejam nômades que vivem fora do radar ou tenham estilos de vida marginalizados.
Então eu esperaria que em uma comunidade pequena como essa, essas fossem pessoas bem conhecidas, com fortes laços comunitários e pessoas em quem eles teriam confiado. Não acho que vai demorar muito para traçar um perfil do Sr. Quintana ou dos membros da família. Mas descobrir o que tudo isso nos diz é um quadro muito mais complicado. Voltando ao tenente da polícia, e só para quem não conhece o sistema de hierarquia, quando alguém é tenente no departamento de polícia, qual é o nível dele na cadeia de comando? Então, isso varia dependendo do tamanho do departamento, mas normalmente um tenente é um gerente de nível mais baixo ou um supervisor de nível mais alto. Então, geralmente há pelo menos um e normalmente 2 ou 3 cargos abaixo dele e muitas vezes 1, 2 ou 3 cargos acima dele também. Então, eles estão bem no meio da cadeia de comando. Dito isso, em uma comunidade pequena, você pode ter um tenente que responde diretamente ao chefe. Um tenente pode supervisionar só uma ou poucas pessoas. Numa agência maior, um tenente pode supervisionar dezenas de pessoas, incluindo sargentos, cabos, delegados e outros funcionários. É difícil dizer sem saber o tamanho do departamento, mas geralmente o tenente ocupa o meio da hierarquia de comando. E então, quando se trata de entrevistar Jéssica Quintana, porque se o que foi relatado for verdade, que havia NyQuil, potencialmente vodka envolvida, ela, no momento em que os delegados chegaram, ainda estava na água e precisava de ajuda para respirar. Ela ficou sem conseguir respirar, foi levada de helicóptero ao hospital e esteve em estado crítico, mas agora respira sozinha. Em que momento as autoridades podem realmente falar com ela e ter certeza de que ela está em um estado em que, se disser algo que possa incriminá-la, isso realmente possa ser usado em tribunal? Não existe um prazo legal obrigatório para isso. Quando alguém passa por um evento traumático, independentemente do envolvimento, todos concordamos que foi traumático para Jéssica Quintana e seus filhos, não importando o que aconteceu ou quem causou. Normalmente, a ciência mostra que uma pessoa precisa de 48 horas, 2 ciclos de sono, para que o córtex pré-frontal volte a funcionar e ela consiga integrar as memórias de uma forma confiável. E pelo que entendi, esse tempo já passou neste caso. E eu acho que seria muito sensato, caso ainda não tenha acontecido, que os investigadores falem com Jéssica o mais rápido possível, assumindo que ela esteja fisicamente apta para isso e que não haja nenhum dano cognitivo causado pelo quase afogamento. E por fim, porque essa história, sabe? E se tudo o que foi alegado for verdade? Quero dizer, que experiência traumática e triste para essas crianças, para essa esposa, para... Eu penso, sabe, se Domingo Quintana está dizendo a verdade sobre essa ligação telefônica e por ele se tornar o centro dessa história, tenho certeza de que isso também não era algo que ele gostaria. Só de ler o relato, sei que você já cobriu casos semelhantes na carreira, usando até termos policiais como casos bizarros. Qual foi a sua reação instintiva ao ler? Só a sua reação ao ver como essa história se desenrolou até agora. Bem, algumas coisas. Quero dizer, nesse estágio da investigação, a equipe investigativa deve considerar vários cenários, e eles precisam manter várias possibilidades em mente ao mesmo tempo e investigar esses cenários sem medo ou favorecimento, de forma tão objetiva e completa quanto possível, e descobrir exatamente para onde os fatos levam. Porque há várias possibilidades aqui. Quero dizer, uma possibilidade é que Domingos tentou tirar a vida da família dele, achou que talvez tivesse conseguido fazer isso e encenou a ligação para o 911 para colocar a culpa na esposa dele. A outra possibilidade é que Jéssica realmente pretendia tirar a vida dos filhos e, talvez por remorso, tentou tirar a própria vida depois de fazer o que achava que precisava fazer. Na minha opinião, as duas possibilidades são igualmente prováveis e é preciso analisar objetivamente os fatos em ambas as direções. E aí surge a pergunta: por que esse tenente do xerife está envolvido nisso e tendo um contato inadequado com alguém com quem tem relação pessoal? Isso é extremamente prejudicial para essa investigação.
E eu acho muito sensato que isso agora esteja sendo entregue a uma agência que está totalmente afastada desse aparente conflito de interesses. É simplesmente bizarro, sabe? E eu acho que essa é a questão dessa história, é que cada vez que ela se desenvolve, e nesse caso foi, tipo, esse tenente foi visitá-lo, e a gente realmente não sabe o motivo. É só mais uma pergunta em que você fica tipo, o quê? Vamos ver como isso se desenrola. Matt Irvine, ótimo conversar com você. Obrigado por compartilhar sua experiência no Law and Crime. Muito obrigado, Chris. Agradeço por me receber. Isso é tudo para o On The Case, apresentado pelo Law and Crime. Inscreva-se no nosso canal, no YouTube e no Spotify. Eu sou Chris Stewart. Nos vemos na próxima vez.